Agora nós estamos aqui com a doutora Andréa Batista, junto com o Ricardo, fazem parte do laboratório de investigação em microbiologia, que na verdade, né, podemos dividir aqui no caso de vocês em micologia e parasitologia. Mesmo sabendo que tanto os fungos quanto os parasitas de um modo geral, seja protozoário ou verme, seja, agora vou para outro lado, seja vírus, bactérias, são todos parasitas, né? Não deixa de ser. Então eu gostaria de perguntar à doutora Andréa Batista, porque desse um resumo do trabalho que ela faz especificamente na área de micologia. Sim, então aqui no CIM, que é o nome do nosso laboratório também, é Centro de Investigação de Micro-Organismos, né, a gente tem a alegria de continuar uma proposta de há 23 anos, né, de conseguir integrar não apenas um grupo, mas como o professor Roberto Salles falou, vários agentes etiológicos de diferentes doenças. Há um tempo mais recente, eu me concentrei na esporotricose, que é uma zoonose hiperendêmica aqui do nosso estado, começou no nosso estado, mas hoje a gente já tem uma hiperendemia no Brasil e na América Latina, se espalhando na América Latina, já com casos na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, nesse período aqui na UF, desde que o CIM, o Centro de Investigação de Micro-Organismos, existe na UF, nós nos concentramos mais na esporotricose, mas também nunca deixamos de interagir entre nós, na micologia e na parasitologia, eu e o professor Ricardo Machado, porque nós usamos ferramentas de investigação, tanto moleculares, então nos utilizamos muito de questões da genética molecular, ajudando a responder sobre patogênese, sobre diagnóstico laboratorial com biologia molecular, mas também ferramentas imunológicas e epidemiológicas que também dão respostas relevantes. Principalmente as imunológicas, na relação parasita-hospedeiro, mas as epidemiológicas para entender a dinâmica tanto do hospedeiro, no caso do professor Ricardo na malária, do hospedeiro humano, e no meu caso, tanto o hospedeiro humano, quanto aí eu vou dar um destaque enorme no que a gente está fazendo, o hospedeiro felino. Então tem uma ponte bem grande com a questão zoonótica, com a questão animal, ligada aí à esporotricose, por ser uma zoonose hiperendêmica. Então, essas ferramentas são as três principais. A epidemiologia, aliando ferramentas moleculares e imunológicas. Então, a gente tem conseguido interagir e dar algumas respostas também, né, Ricardo? É um orgulho, assim, a gente ter, depois de ter vindo aqui para a UF, ter encontrado apoio, tanto departamental quanto no instituto, para interagir com os outros colegas do departamento. Então, a gente tem trabalhos com os professores da virologia, com os professores do Instituto de Biologia. Eu trabalho com o inseto, que é um modelo invertebrado de infecção experimental. Eu consegui fazer esse trabalho com os professores do Instituto de Biologia, lá do Laboratório de Biologia de Insetos. Então a UF tem dado muito orgulho para nós no sentido de ser um campo aberto para interação com outros profissionais. E isso tem sido muito interessante. O professor Bruno Pena estava aqui agora há pouco, a gente consegue interagir com ele também com bactérias de potencial zoonótipo e a gente tem trabalhado muito com co-infecção, bactéria-fungo. Então, são braços que o CIM abre para interação com outros pesquisadores. Isso deixa a gente muito satisfeito. Você poderia explicar, para quem não conhece, o que é uma esporotricose? A esporotricose ela é uma infecção por um fungo que está no ambiente, como um fungo saprófita. Então, ele degrada a matéria orgânica no ambiente. Até a década de 90, ele era uma doença pontual, de casos pontuais, chamada micose do jardineiro ou micose da roseira. A partir da década de 90, o Brasil vive, desde essa década, em especial o Rio de Janeiro, um surto da via zoonótica. Então, esse fungo do ambiente infectou o gato, e o nosso grupo se dedica a entender o porquê do que eu vou dizer agora. O gato é um hospedeiro altamente suscetível a esse fungo, então ele tem a doença na sua forma mais grave, forma disseminada, com muitas lesões, adoece, é refratário ao tratamento com frequência. E ele, uma vez doente, tem grande carga fúngica, muita levedura desse fungo na lesão. Então ele tem um alto potencial zoonótico. Ele transmite para outros gatos, para o cão, que é um pet que convive muito com gato, mas também para o hospedeiro humano. Então hoje o Brasil vive uma preocupação muito grande de casos animais refratários ou de recidiva,
abandonados, e esse fungo, Roberto, ele volta para o ambiente, que é o seu local de origem, através dos cadáveres ou carcaças dos felinos que morrem com esporotricose. Então a esporotricose acaba sendo uma doença de interesse preocupante, porque ela acaba sendo um modelo saúde única, ou One Health, porque tem a vertente ambiental, felina e humana. Aborda os três, né? Nessa vertente tão nova aí que é a saúde única. Por que ela preocupa? Porque com o crescente número de casos, tanto felinos quanto humanos, a gente tem visto formas atípicas. E essas formas atípicas, às vezes, dificultam o diagnóstico, porque uma esporotricose humana parece uma paracoccidioidomicose, parece uma leishmaniose, parece uma tuberculose cutânea ou uma cromomicose. Então, o diagnóstico é muito importante, mas nós temos visto formas atípicas. E essas formas atípicas não se parecem com nenhuma dessas doenças que eu coloquei, que são de diagnóstico diferencial tradicional. Então, isso preocupa. Esse fungo, que é nosso, infelizmente, a gente tem que dizer isso, o Sporotrix brasiliensis, que é o agente etiológico da esporotricose, ele ocorre exclusivamente no território nacional. E não é de surpreender que, comparando com as demais espécies que estão distribuídas no mundo, ele é o mais agressivo, ele é o mais patogênico. Então, em humanos, tem causado osteomielite. A gente descreveu recentemente o nosso grupo 2 pacientes imunocompetentes que tiveram que amputar a primeira falange por osteomielite causada por Sporotrix, dada a evolução agressiva e rápida desse fungo. Então, as formas atípicas e graves têm preocupado mesmo em hospedeiro imunocompetente. Você poderia explicar por que inicialmente era chamada doença do jardineiro? E quando você falou da contaminação pelo felino, se dá pela arranhadura, isso, principalmente do animal no ser humano? É uma excelente pergunta, né? E a última seria, qual é a forma típica na lesão, e eu acredito que a inicial seja dermatológica, isso. E qual a diferença para atípica, só para a gente entender resumidamente? Excelentes perguntas. Por que era micose do jardineiro? Como a gente falou, o fungo está no ambiente. Então, quem tem mais contato com a matéria orgânica vegetal, que é onde o fungo prefere degradar a matéria orgânica vegetal, tem mais possibilidade de fazer o que a gente chama de inoculação traumática. Então, eu estou mexendo com uma roseira, com madeira, com planta. É fácil do fungo que está nessa planta ali degradando a matéria orgânica ser inoculado na pele. E a partir dessa inoculação é que começa o processo da patogênese do fungo. Essa, então, micose do jardineiro ou da roseira tem relação com os próprios acúlios, os espinhos da rosa que acometiam essas pessoas que trabalhavam em floricultura. Depois do surto, com a epizootia ou a epidemia entre os felinos, o que a gente viu? A grande carga fúngica na lesão do felino, inclusive na mucosa oral, nasal, permite que uma simples arranhadura, uma mordedura, faça essa inoculação traumática. E o felino, o que acontece com o felino? Ele tem o hábito de arranhar madeira e o fungo fica nessas fissuras que ele tem na unha, né? Nesses sulcos que ele tem na unha. E também quando ele briga por território, ele enterra fezes, ele usa tanto a boca quanto a pata para inocular o fungo. Então ele tem essa capacidade, ele briga por território, briga por fêmea, e nessa briga ele inocula entre outros felinos e também para o ser humano. Então essa é a primeira pergunta, né? Em relação à micose do jardineiro, em relação à inoculação traumática como via mais importante de inoculação do fungo. Porque se o fungo está aqui e a pele está sadia, ele não causa doença. Então a inoculação é um ponto importante. Ótima pergunta. E a diferenciação inicial entre a típica e a atípica? Né? A forma típica é o chamado cancro esporotricótico. Então é uma lesão que tem início no ponto de inoculação do fungo. Se o fungo, eu estou fazendo mão, não é à toa, é um ponto comum que seja a mão acometida ou os pés, em razão da inoculação traumática, no lidar com a matéria orgânica ou no lidar com o felino doente. A mão e os pés é bastante comum. E aí, a partir desse ponto de inoculação, o fungo faz uma inflamação granulomatosa crônica, gerando uma úlcera. Então, é a lesão que ela começa com uma pequena pápula, uma elevação de origem. O que chama mais atenção, o paciente vai buscar o dermatologista, realmente, por causa dessa lesão cutânea. Ela não coça, ela é indolor no começo, mas a migração desse fungo acontece por via linfática. Então, a partir desse cancro, ele ganha via linfática ascendente.
E aí se formam vários nódulos que são móveis, doloridos nessa fase, os nódulos doem bastante, e aí que o paciente então busca atendimento geralmente nessa fase. Quase todo médico veterinário no Rio de Janeiro já teve ou sabe o que é esporotricose? Todos, mas muitos tiveram esporotricose, principalmente aqueles que atendem felino, e acabam sendo então acometidos por essa forma que é a linfangite nodular ascendente, que eu poderia chamar de típica. 75% dos pacientes vão ter o cancro ou a linfangite nodular ascendente. O que é uma forma atípica? E aí ela está mais restrita ao paciente que tem alguma deficiência imunológica, é etilista crônico, diabetes, portador da diabetes. Esses pacientes tendem a ter formas cutâneo disseminadas, que são várias lesões que acontecem por migração hematogênica ou mesmo linfática desse fungo gerando lesão cutânea, ou formas ainda mais graves, que são as formas chamadas de sistêmicas, aí acometendo órgãos sólidos, principalmente o osso. O fungo tem predileção primeiro pelo osso quando migra. Então, da pele, ele vai migrar para o osso, causando osteomielite, e a partir daí, teoricamente, qualquer órgão vai ser acometido. Então, forma cutânea disseminada, formas invadindo órgãos sólidos como baços, rins, e formas meníngeas também, meningite por Sporotrix, que também é bastante comum e preocupa. Mas são esses pacientes que têm algum grau de imunodeficiência. Eu queria dizer que se eu tivesse tido como professora a professora Andréia, meu conhecimento seria maior. Para finalizar, eu gostaria que você falasse o que você acha importante para essa finalização. Para finalizar, dizer que hoje a gente tem orgulho no nosso grupo de conseguir ter fornecido algumas respostas em relação, principalmente, à epidemiologia do fungo da esporotricose felina no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que foi onde a gente começou, ao diagnóstico sorológico, porque nós participamos da validação do diagnóstico sorológico da esporotricose, que hoje gerou uma startup em São Paulo, associada à USP. Então, isso é uma alegria muito grande que a gente tem. Parte do nosso trabalho foi citado e é referência para embasar a guia de notificação compulsória da esporotricose animal. Isso me deixa muito feliz, assim como o grupo, né? Algo que o nosso grupo fica muito satisfeito. E também saber que hoje a gente tem parceria com 2 startups diferentes, uma para nanotecnologia no tratamento e outra, vou falar isso pela primeira vez, tá? Para montar o que a gente chama hoje de Cat on a Chip. Já existe Human on a Chip, que é o uso de um chip, né, de biomateriais impresso em impressora 3D para fazer uma investigação da relação homem, agentes etiológicos, para investigação do câncer, para teste de drogas, para teste de toxicidade de novos compostos com potencial terapêutico. O que a gente está buscando, como aluna de doutorado e a parceria com uma startup, junto lá com a UPC, no Antônio Pedro, e o professor Gutenberg Alves da Biologia, é fazer o Cat on a Chip, para estudar não só a esporotricose, mas também outras doenças que acometem o felino via cutânea. Alguns vírus, algumas bactérias, e aí isso está nos animando muito. Queria agradecer que realmente foi uma entrevista que nós aprendemos muito. A gente aprende a cada dia. Muito obrigado. Aprendemos juntos. Muito obrigada pela oportunidade.